Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ele. e a Torá. Essa semana vamos falar da Parashá Re'ê. Veja. Isso mesmo, essa Parashá abrange o livro de Devarim, quer dizer, Deuteronômio, do capítulo 11, versículo 26, até o capítulo 16, versículo 17. Importante salientar que o livro de Devarim, de Deuteronômio, Moisés ele está revisando a lei que já foi dada desde de Êxodo, né? E ele ali está fazendo uma revisão. Então, muitas coisas ali já foi dito em outros livros, como Números, como Levítico, até porque eles estão próximos para entrar na Terra Prometida. E também Moisés sabe que não vai entrar, então ele está ali alertando o povo novamente a respeito da obediência, a respeito de obedecer aos mandamentos do Eterno. E outra coisa, gente, interessante que toda a Parashá a gente lê também a Haftará, né? A Parashá ela é falada no mundo inteiro, tá, gente? Não é uma coisa assim de mais igreja local, não. As sinagogas todas são sempre a mesma Parashá, tanto as messiânicas quanto as ortodoxa, né? E aí a gente se lê também a Haftará, que quer dizer em português separação. E olha que interessante, desde a época de Antíoco Epífanes, né? O que é isso de É um imperador grego sírio da época de Macabeus, que é uma outra história, né? Que outra hora eu conto, né? Que ele realmente foi ali, vamos dizer, um anticristo, né? Que ele proibia as pessoas de seguir a Torá, né? Ele proibia as pessoas de seguir a Torá, então ele proibiu os judeus de ler a Torá. O que os judeus fizeram? Começaram a ler os profetas, as partes do profeta que se assimilava à Torá. Então a fitará dessa semana é Isaías 54, versículo 11 e 55, versículo 5. E também tem a Brit Hadashah. Nós que somos messiânicos, nós também lemos a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, que é 1 Coríntios 5, 9 e 13, e Ronan, 1 João 4, 1, 1 João 4, 1, 6. Então, sem mais delongas, vamos aí para a Parashá. Nanai, nanai, nananai. Nai, nai, nananai. Nai, nai, nanai. Nai, nai, nananai. Nananai, nai, nai, nananai. Nai, nai, nananai. Vamos lá, Breno. O que você vê nessa imagem? Uma montanha e dois caminhos. É isso mesmo, o Eterno ele é tão soberano que ele coloca diante de nós dois caminhos, o caminho de obediência e o caminho de desobediência. A obediência nos leva à bênção e a desobediência nos leva à maldição. Por isso que, como eu disse, a paraxá dessa semana é Re'ê, que quer dizer veja. Isso, olhe, observe os mandamentos que o Eterno põe diante de vocês. E o Eterno fala assim no versículo: prestai, pois, atenção, hoje estou colocando a bênção e a maldição diante de vós. A bênção se obedeceres aos meus mandamentos, e que hoje vos ordeno, e a maldição se não obedeceres os meus mandamentos. Ou seja, ele fala hoje, para hoje você começar a obedecer, não é amanhã, porque a cada dia nós temos essa oportunidade. No versículo 29, o Eterno diz: quando você tiver chegado na terra que prometida, vocês vão proclamar a bênção no Monte Gerizim e a maldição no Monte Ebal. As 12 tribos foram divididas, 6 iriam proclamar no Monte Gerizim e 6 no Monte Ebal. Como assim esses montes? Monte Erez e Monte Ebal? É um monte que fica ali em Israel, próximo a Siquém. Então, um monte que fica próximo um na frente do outro, né? E os levitas, eles iam proclamando a bênção, né? E aí ele falava as bênçãos e o povo proclamava, dizia amém. E falando a maldição, e o povo falava amém. Então ele falava assim: maldito aquele que desonrar o pai e mãe. O povo dizia amém. Maldito aquele que adulterar, todo mundo falava amém. Maldito aquele que não permanecer escrito no livro da lei. Todo mundo falava amém. Amém. Então em Gálatas 3, quando Paulo 3:13, quando Paulo fala que Yeshua nos resgatou da maldição da lei, é essa maldição, é a maldição da transgressão que caía sobre nós. Então Yeshua, através da sua morte na cruz, ele levou todos os nossos pecados e essas maldições proferidas. Mas não que hoje nós possamos andar sem lei, pecando, porque João diz em 1 João 3, 1 João 3,4 que o pecado é a transgressão da lei.
Então, Yeshua não morreu para que nós vivêssemos na libertinagem de qualquer forma. Mas ele morreu para quê? Para que quando nós, por algum motivo, pecasse, transgredisse a lei, nós nos arrependêssemos e ele teria levado essa maldição. Porque, como está falando lá no Monte Ebal, maldito aquele que não honra pai e mãe. Vamos supor, se não honra seu pai e sua mãe, você se tornaria maldito. Mas Yeshua se fez essa maldição no nosso lugar, mediante aquelas pessoas que reconhecem Yeshua como seu Messias e que obedecem. E que quando cai, ele possa se arrepender. Porque o pecado, ele não é para você viver no pecado. O pecado é uma condição que às vezes você possa estar. E uma coisa é você viver no pecado. Quando não há lei, você vive no pecado. Entendeu, Breno? Sim. Então, Yeshua, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho de bênção que é a Torá é Yeshua também. Porque Yeshua, ele é a Torá viva. Entendeu? Sim. Tá, você presta bastante atenção que no final desse estudo eu vou perguntar para você o que foi que você aprendeu, qual foi a lição que você tirou de tudo isso. Entendi. Entendeu? Agora o Eterno falou assim para os hebreus que quando eles entrassem na terra prometida, porque assim, eles estão entrando na terra de Canaã e lá tinha muito povos pagãos, né? Aliás, todos eles eram pagãos, né? Como assim pagãos? Eles não criam em Deus como o nosso Deus. Eles tinham vários deuses. Eles adoravam Baal, Maloque, Aserate, esses deuses da época. Então, tem que estar tudo limpo. Quando você vai num lugar, você tem que limpar a casa, né? Então, vai limpar tudo para o Senhor. Aí no verso 12, no capítulo 12, verso 2, fala assim: destruirei por completo todos os lugares onde as nações que ides desaposar servirão aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Ou seja, tinha imagem em tudo que era lugar, né? De escultura. E aí ele fala também: e derrubareis os seus altares, e quebrareis as suas colunas, e quebrareis seus bosques com fogo, e derrubarei as imagens de escultura de seus deuses, e destruirei seus nomes desse lugar. Ou seja, ele vai apagar o nome dos deuses daquele lugar, para ficar só o nome do Eterno. No 4 ele fala assim: não fareis isso com o Senhor vosso Deus. Ou seja, essa idolatria toda. Vamos para o próximo. Então, depois do pessoal ter limpado toda a terra, tirado todas aquelas imagens, então o Eterno fala: agora eu vou escolher para fazer então haverá um lugar que o Senhor vosso Deus escolherá para fazer com que o seu nome ali habite. Para esse lugar trareis tudo o que eu vos ordenar: as vossas ofertas queimadas, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as ofertas alçadas de vossa mão e toda escolha dos vossos votos que fizeres ao Senhor. Então o Eterno está falando: eu vou estipular agora um lugar, e quando você for prestar o holocausto, seus sacrifícios, os dízimos, é nesse lugar específico, não é qualquer lugar, não é qualquer lugar de qualquer forma que você adora o Senhor. É um lugar específico, é de uma forma específica, e essa forma está na Torá. E aí ele fala no 13 e 14: guarda-te, não ofereças teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher em uma das tuas tribos. Vamos ver no próximo slide. Então, conforme no slide anterior nós terminamos, né? O Eterno fala: cuida para que não ofereças as tuas ofertas queimadas em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher em uma de suas tribos, ali oferecerás tua oferta queimada, e ali fará tudo o que eu te ordeno. No verso 15 ele fala: contudo, poderá matar e comer carne dentro de todas as tuas portas, tudo que a tua alma deseje, conforme a bênção do Senhor teu Deus, que ele te deu. O imundo e o limpo poderá comer como o servo e o veado. Ou seja, o Eterno está falando: você só vai poder fazer os holocaustos, entregar o seu dízimo no lugar que eu vou estar falando. Ou seja, a gente não pode fazer adoração e fazer de qualquer maneira, tem um lugar certo. Contudo, quando eles estivessem com muita vontade de comer carne, eles poderiam comer em qualquer lugar, mas somente a carne, né? Sem ser o sacrifício, a entrega do dízimo. E aí no verso 16 ele fala: somente não comerás o sangue, mas derramarás sobre a terra como água. O que acontece? Por isso, Breno, que nós não comemos carne com sangue. Tem aquilo que eles fazem chouriço, que é sangue, nós não comemos, né? A carne hoje que nós comemos, ela tem, o nosso sangue tem uma proteína chamada hemoglobina,
E já na carne da vaca Que chama... isso? É uma proteína, por isso que o nosso sangue é vermelho. Mas a carne vermelha, ele tem uma proteína chamada mioglobina, que não é o sangue, é uma propriedade da carne. Mas para que a gente possa, algumas pessoas, para evitar mesmo assim, ter a certeza que não tem o sangue, eles colocam sal, eles salga a carne. Então o Eterno ele fala que nós não poderíamos comer carne com sangue porque a vida está no sangue. Entendeu? Vamos ver no próximo slide. Entramos agora no capítulo 13 de Deuteronômio, que vai falar sobre os falsos profetas. Como assim, falsos profetas? Falsos profetas é aquela pessoa que fala contra o evangelho do Senhor, algo que está contra as escrituras. No versículo 1, ele fala assim, quando surgir em teu meio um profeta ou um intérprete de sonho e te apresentar um sinal ou prodígio, se essa obra maravilhosa que anunciou se realizara e ele exortar, vinde e sigamos os outros deuses, que não é o Deus que tu conheces, e passemos a servi-lo, seguireis, pois, somente ao Eterno vosso Deus, e a ele amareis, com reverência, cumprindo fielmente seus mandamentos, obedecendo a sua palavra, ele tão somente servireis e vos apagareis. Aqui já está falando, já explico quando você pergunta do falso profeta. Ou seja, ele fala alguma coisa, faz um sinal. Olha que interessante. A Bíblia fala que no fim dos tempos vai ter uma imagem e falsos profetas que vai fazer até, se possível, chover fogo do céu, para se enganar, se possível, enganar até os escolhidos. Então, às vezes, você tem um sonho falando algo contra a palavra do Eterno, ou então aquelas pessoas vão numa cartomante, elas vão em algum desses lugares e consultar mortos, que o Eterno não é abominação para ele. De repente, essa pessoa vai falar uma coisa verdade, vai falar, nossa, mas ela falou exatamente aquilo que eu estava pensando. Mas por quê? Porque o mundo espiritual, ele sabe das coisas. Fora que o Eterno fala aqui no verso 4 que ele permite essas coisas para ver se você realmente ama o Eterno. Olha só, a nossa prova de obediência, de amor, desculpa, nosso amor ao Eterno nos prova com a obediência. Olha que Yeshua fala no capítulo 14 de João. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a ele, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Ou seja, mais uma vez, quem ama obedece. Então o Eterno permite esses sinais, permite que um profeta vá e fala sinais para ver se você realmente o ama. Paulo fala em Gálatas 1, verso 8, contudo, ainda que nós ou mesmo um anjo dos céus anuncie um evangelho diferente do que já tem pregado, seja considerado amaldiçoado. Ou seja, Paulo está falando que o anjo, que o diabo o Satã pode se transformar ou nele mesmo ou em anjo do céu. E aí ele vem e fala coisas para você e você se maravilha. Nossa, mas é um anjo. Mas se ele falar alguma coisa fora do evangelho, fora da Torá, que seja amaldiçoado. Você entende? Uhum. Quer dizer que não veio do Eterno, não é de Deus. Por isso a necessidade que nós temos de aprender a Torá, de aprender a palavra de Deus, de estudar as Escrituras, para não sermos enganados. Agora vamos entrar no capítulo 14. O capítulo 14, no verso 1, diz assim: sois filhos do Senhor vosso Deus, portanto jamais vos marcareis com corte no corpo, nem raparei a frente da cabeça por causa dos mortos. Então o que acontece? Hoje nós não marcamos os nossos corpos. Mesmo que esse versículo tenha dado para aquele povo, porque assim, o povo pagão, ele tinha esses costumes de marcar o corpo, de pintar o corpo, de fazer essas marcas. E o Eterno, ele queria que o seu povo tivesse nada parecido com aquele povo, entendeu? Então hoje pessoas falam que não precisamos disso. Mas como nós colocamos uma cerca em algumas coisas, né? Os judeus são assim, eles colocam uma cerca no mandamento que é o quê? Vai que é, vai que não é, então por via das dúvidas é melhor não fazer. Então é isso que nós façamos. No versículo 2 ele fala assim: porquanto sois um povo consagrado ao Eterno vosso Deus, dentre todos os povos da face da terra. O Eterno vos escolheu para ser de seu tesouro pessoal. Eu achei muito legal esse verso, porque o que o Eterno está falando? Vós seu povo consagrado. A palavra consagrado aqui no original é kadosh, santo, quer dizer separado. Então o povo do Eterno é separado. Por isso que nós somos diferentes daquele povo que não tem Deus como Deus. No verso 3, ele fala assim: não comereis coisa alguma abominável. E aqui vai entrar a respeito da lei alimentar. Então, antes de a gente começar a falar sobre as leis alimentares, eu quero dizer que tem uns versículos que nos informam que o Eterno, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Tiago 1,17 diz assim: diz que não há sombra, que o Eterno diz que não há sombra de variação
e nem oscilação. O eterno não muda. Hebreus 1:12, Deus é imutável. Hebreus 13:8 diz que Yeshua é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Por que eu estou enfatizando isso? Porque Deuteronômio, ele vai falar acerca dos animais. E ele vai falar de alguns animais que não é alimento, que são imundo, abominável, repugnante para ele. Então, se o eterno não muda, se não há sombras de variação, se ele é o mesmo, e ele disse que aquele determinado alimento não é alimento, é abominável, por que agora, depois que Yeshua veio, seria liberado para nós comer? Nada mudou. Você entende? Deus não muda. Então agora eu vou passar, a gente vai entrar mais profundo a respeito do animal que é permitido você comer e o que não é. O que é alimento e o que não é. No Novo Testamento você vai ver versículos que às vezes parece que está te dando a oportunidade de comer qualquer coisa, mas não. Para os judeus, esses animais que eu vou citar agora no próximo slide não era alimento. Alimento é só o que o Eterno falou. Então vamos lá a respeito dos animais, vamos ver o que é alimento, né, para nós. No verso 4, eis os animais de que podereis vos alimentar. Aí ele dá uma lista, você pode se alimentar do boi, da ovelha, do bode, do cervo, da gazela, Do boi. já falei, da corça, do bode montês, antílope, bode selvagem, do carneiro montês. Podereis igualmente comer de qualquer animal que tenha o casco fendido e dividido em 2 unhas e que rumine. Então, esses são animais que poderíamos comer. Vamos ver o próximo. Agora vamos falar acerca das aves, ainda sobre os animais puros. Em Deuteronômio 14:11 diz: podereis comer qualquer ave pura. Essas são as aves puras. Galinha. Isso, lá não fala exatamente quais são, eles falam quais impuros, então você deduz ali, né? Então a galinha, o pato, o peru. O pavão. Não, Também? esses são os que você... Agora vamos falar acerca dos animais aquáticos que podemos comer. De todas as criaturas que vivem nas águas, podereis comer somente a que se possui barbatana e escama. Então tem uns peixes, por exemplo... Salmão. Isso, tilápia, anchova, atum, sardinha. É o que eu tô pensando agora, né? Esses podem comer. Agora, Breno, vamos falar acerca dos animais imundos. Isso. Em Deuteronômio 14, verso 3, diz assim: não comerás nada abominável. Essa palavra abominável no original pode ser tido também como repugnante. No 7 diz: entretanto, há animais ou ruminantes, ou seja, de casco fendido, de que não podes comer. O camelo. O porco. Calma, vamos chegar lá. O camelo, o coelho, o rato silvestre, embora rumine, não tem casco fendido, são proibidos. Vaca. São proibidos para vosso alimento. Que vaca? Vaca é o boi que a gente acabou de falar no outro, Vaca. que pode. Vaca é o boi. Vaca é o boi, não. É. Boi não é o masculino. Vaca. Então, e vaca é o feminino. Ó, o porco também é abominável, embora tenha casco fendido, não rumina, portanto não podereis comer a carne desses animais, tampouco tocar nos cadáveres dele. Então assim, a gente comia muito, né, Breno? Você não tem mais saudade, né? Pizza de calabresa, bacon, essas coisas assim que a gente comia, mas hoje assim, nós não comemos mais e não tenho mais vontade de comer. Exatamente, não tem mais vontade. Então assim, o porco, embora ele tenha o casco fendido, ele não rumina. O que é ruminar? Rumina é quando o animal faz aquele processo digestivo. Ele mastiga, deixa ali no estômago, depois volta de novo para a boca e mastiga novamente. O porco não faz isso. Agora vamos ver a respeito das aves. Podereis comer qualquer ave impura. O pavão. Todavia, destas... Eu não sei se o pavão é, Breno. Todavia, essas não podereis vos alimentar. A águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, qualquer espécie de falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, o avestruz, a coruja de orelha pequena, a coruja de orelha olheruda, qualquer espécie de gavião, o mocho, o corujão, a coruja branca, o pelicano, a coruja do deserto, o abutre, a coruja pescadora, a cegonha, qualquer espécie de garça, a polpa e, finalmente, o morcego. Não pode comer nenhuma dessas aves, né?
se realmente esse vírus veio por causa de comer do morcego, você já vê, né? O problema que dá. Lá na China fizeram sopa de morcego, né? Pois é, não pode comer dessas aves. Agora vamos falar acerca dos insetos. Em Deuteronômio 14, 19 diz assim: e todo animal rastejante que voa é imundo para vós, não comê-los. Em outra versão fala assim: considereis impuras e proibidas todas as pequenas criaturas que enxameiam e têm asas, delas não comereis. Aqui eu peguei esse verso. Isso, aqui eu peguei de Levítico porque o Deuteronômio foi muito, como eu te falei que é Moisés revisando a lei, foi muito objetivo, né? Então, para mim especificar melhor, eu fui lá em Levítico e para poder pegar. Então ele fala assim, ó: não podeis comer esses podereis comer locusta, segundo a sua espécie, besouro, segundo a sua espécie, gafanhoto, segundo a sua espécie. Então você pode comer isso, os únicos animais, gafanhoto e besouro, segundo a sua espécie. Tem um inseto, Breno, que vocês devem saber, chamado carmim de caixonilha. É um inseto que é um corante vermelho. Então a maioria, gente, dos produtos que contém morango tem essa substância. Chiclete. Você pode ver chiclete, você vai ver carmim de caixonilha. Nós não compramos, nós não comemos, porque é um inseto proibido pela Torá. No 23 diz assim: porém todas as outras coisas rastejantes e voadoras que têm 4 pés serão uma abominação para vocês. Tudo que anda sobre a barriga e tudo que anda de 4 ou tudo que tem mais pés, entre todas as coisas rastejantes que se arrastam sobre a terra, não comereis, porque são uma abominação. Não vos façais abomináveis por nenhuma coisa rastejante que se arrasta, nem vos contamineis com eles, para não seres contaminados por eles. Ou seja, minhoca, né? Tem aquela que tem várias pernas, centopeia, né? Cobra. Minhoca tem várias pernas. Ele se move. Não, minhoca não, a centopeia, né? Tem várias pernas. Formiga, tem gente que come, né? Formiga não pode. Agora vamos falar dos animais aquáticos que não podemos comer. Contudo, não podereis comer nenhuma criatura que não tiver barbatana nem escamas. É impura para vós. Então aqueles peixes que têm escama nós não podemos comer, como o tubarão. Orca, golfinho. Aliás, o tubarão é o cação, né? Dizem que é o cação. O cação não podemos comer. Orca, golfinho. Não podemos comer lagosta, não podemos comer peixe-ogro. lula, não podemos comer Peixe-ogro. caranguejo, não podemos comer o camarão. São todas imundos para nós. Exatamente. E finalizando acerca da lei sobre os animais, a Bíblia nos ensina também que não devemos, no versículo 21, não comereis de qualquer animal que tenha morrido naturalmente. Tu o darás ao estrangeiro que estiver dentro de suas portas, para que possa comê-lo, ou podereis vendê-lo a um estrangeiro, pois és um povo santo para o Senhor teu Deus. Não cozerás o cobrido no leite da mãe. Ou seja, o Eterno está falando para você não comer um animal que tenha morrido de alguma doença, entendeu? Naturalmente. Ou seja, se ele morreu naturalmente, provavelmente não morreu de alguma doença. Então o Eterno está falando para você não comer esses animais. Olha que interessante, ele fala assim: pois é povo santo, separado. Mais uma vez, ele enfatiza sobre nós sermos um povo separado, né? E bem nas leis aqui, nos mandamentos sobre a alimentação. E essa parte que fala que a gente não cozerá o cabrito no leite da mãe, é porque a gente não pode pegar o cabrito e fazer no leite da mãe, porque é maldade. Imagina, você vai pegar o próprio cabrito e vai fazer ali no leite da mãe. Então é isso que essa palavra está falando que você não pode fazer. E agora, ainda em Deuteronômio 14, vamos falar acerca dos dízimos, maser, que é em hebraico. Naquela época haviam 3 tipos de dízimo. O primeiro, que é o maser rishon, são dízimos para sacerdotes e levitas, eram produtos agrícolas, geralmente eram mais os fazendeiros que dizimavam, está em Números 18, 25. O segundo maser sheni, era para nós mesmos comer dele, fazer uma festa ao Eterno para Jerusalém. E em Deuteronômio 14, 23, fala assim: e diante do Senhor teu Deus, no lugar em que eu escolher para ali colocar seu nome, comerás os dízimos do seu grão, do seu vinho e do seu azeite, e os primogênitos dos seus gados e dos seus rebanhos, para que possas aprender a temer no Senhor teu Deus. Ou seja, o primeiro era para os sacerdotes, para os levitas, né? Todos eles teriam que ter templo, você vê que o Eterno fala, né? Que era num lugar específico. E o segundo era festa, era para nós mesmos. Você tirava uma parte, igual se fosse fazer um churrasco em família, ir para Jerusalém. Olha que fala no 26, que da hora.
e darás esse dinheiro por tudo que a tua alma desejares, por bois, por ovelha, por vinho, por bebida forte, ou por tudo que tua alma desejar, e comerás diante do Senhor teu Deus, e te alegrará tu e a tua casa. Ou seja, para nós mesmos, para nós nos alegrarmos. E o terceiro é o macerani, que é o dízimo dedicado ao pobre e os levitas. E esse dízimo era a cada 3 anos. Os dízimos eram dados anualmente. Não era esse todo dia, toda vez que se fosse para a igreja, era anualmente. Há só o dízimo dos pobres, que eram dados a cada 3 anos. Então, assim, com isso, eu não estou dizendo... e está em Deuteronômio 14, 27, lá que está falando que é 3 anos. Com isso, eu não estou dizendo que você não deva ofertar, dizimar na igreja, né? Porque a igreja tem suas contas, né? Tem aluguel, tem luz. E muitas dessas igrejas fazem obras sociais. Mas o que eu quero dizer é que esse apelo que eles fazem, que você vai ser amaldiçoado, essas coisas, não existe, porque não é obrigação nossa. Precisaria de templo, não tem mais templo. Ou seja, até lá em Israel, os judeus não estão obrigados, porque não há mais templo, não há mais os sacerdotes, e precisava de tudo isso. Entendeu, Breno, acerca dos dízimos? Sim. Dízimos e ofertas, para abençoar a vida das pessoas, para abençoar os levitas, porque os levitas não tiveram parte na herança, né? Então, era para os levitas e para os necessitados. Qual é o significado de dízimo? A palavra hebraica é macer, e dízimo quer dizer a 10ª parte de algo, né? No caso aqui, os produtos agrícolas. Agora, a gente vai falar a respeito do capítulo 15 agora, a respeito de Zedaká, que quer dizer caridade. Aqui o Eterno está falando para nós ajudarmos os necessitados. Se houver entre vós um homem pobre dentre um dos teus irmãos, em alguma das tuas portas na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endureçais o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão pobre. Mas abrirás completamente a tua mão, e ele certamente lhe emprestará o suficiente para a sua necessidade, naquilo que lhe falta. Certamente lhe darás do teu coração, não se entristecerá quando lhe deres, porque isto o Senhor teu Deus te abençoará em todas as tuas obras, em tudo aquilo que puseste a tua mão. Então aqui está falando o quê? Para você ajudar os necessitados, a Tzedakah, ajudar os pobres. O Eterno vê isso com bons olhos. Como diz Yeshua em Marcos 12, é um dos maiores mandamentos, é o seu amor ao Eterno e ao próximo. E você ajudando ao próximo, você está provando que você o ama. Você ajuda seus amiguinhos na escola, Breno? Isso vale lá na escola com seus amiguinhos, que a sua faixa etária é o que você tem convívio também, né? Sabe, seu amiguinho pedir um lanche, pedir alguma coisa, você ajuda? Sim. E agora em Mateus 5,42, Yeshua fala: dá a quem te pedir e não te desvie de quem deseja que lhe emprestes algo. Ou seja, Yeshua reforçando para nós ajudarmos. Com asmos. No terceiro, e em Deuteronômio 16, ele vai falar das festas do Eterno. Isso é peça, né? Ele vai falar das 3 festas. Peça. E eu não vou entrar, pessoal, aqui, viu, Breno? Eu não vou entrar aqui em detalhes para essa paraxá não ficar muito grande. Então, assim, cada festa eu vou estar fazendo um vídeo e falando da festa. Por exemplo, a próxima festa que a gente vai ter é as festas de trombetas, em setembro. E aí eu vou fazer um vídeo só falando da festa. Então, aqui... Eu vou amar essa festa, acho que a gente vai poder voltar a tomar Coca-Cola. Então, o que acontece? O Peça, aqui em Deuteronômio 16, ele tá falando o que é, que você tem que matar um animal, né? E, enfim, comer os pães sem fermento, mas é aquilo que eu falei, eu só vou dar esse detalhe quando eu for fazer. Peça significa Páscoa. Isso. Agora, conclusão de tudo que eu falei, conclusão. Tudo isso que eu falei, esses mandamentos, essas normas, é uma mudança de vida, Bruno, que a gente faz de dentro para fora. A gente tem que querer realmente mudar. E isso acontece naturalmente, aos poucos. Não é de uma hora para outra, né? Às vezes, eu comia isso, eu não posso mais comer. Porque tem pessoas que vai estar assistindo o vídeo, muitas das vezes não é familiarizado com a nossa fé ou com o judaísmo, né? Que é pregado lá desde o Antigo Testamento. E aí Paulo fala assim, em Atos 15, né? Portanto, julgo que não se deve constranger aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Todavia, escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade da carne, dos animais sufocados e do sangue. Porque desde os tempos antigos, Moisés é pregado de todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias.
de sábado. Ou seja, tinha muitos gentios que estavam se convertendo à fé. E eles eram muita coisa para aprender, porque a Torá é extensa, é grande. Então, ó, esses aqui são aqueles mais emergenciais, vamos dizer. Abstenham das contaminações do ídolo, ou seja, idolatria, da imoralidade, que abrange muita coisa, né? Imoralidade sexual, da carne dos animais sufocados e do sangue. É quando a pessoa adultera, quando a pessoa faz algo ilícito dessa parte sexual. E aí o que Paulo fala? Porque desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias de sábado. Ou seja, ele está falando, vamos ensinar só isso aqui? Porque todo sábado, Moisés é pregado na sinagoga. Ou seja, Moisés é símbolo da lei. E olha só, todo sábado, né? Então ele já cumpriu uma parte da lei, que era isso, frequentar a sinagoga no sábado. Todo sábado ali, eles vão aprender aos poucos. Então não se preocupe que são aos poucos. Então agora, Breno, o que você aprendeu nessa paraxá? Eu aprendi que sobre os alimentos impuros e puros, sobre a caixonilha, sobre que não pode comer carne com sangue, sobre os levitas, sobre... É só isso, na verdade. Eu aprendi isso. Tá, tem sobre o caminho por tudo. Antes disso, né, tem o caminho de... você levou um troféu. Tem o caminho de bênção e maldição. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz uma paraxá, ficou um pouco extensa, porque tinha muito assunto importante. Geralmente a gente faz as paraxá assim, pegando ali o mais... Importante. Não é mais importante, é tudo importante. Mas o que a gente vai falar naquele momento, porque o ano, todo ano volta, né, a paraxá, né? E mais uma coisa, gente. Esse vídeo demorou muito pra ser feito. A gente começou a gravação domingo e terminamos hoje, quarta. E ative o sininho para receber todas as notificações, dá o like, se inscreva no canal e compartilhe. Nós demoramos, mas não que não foi prazeroso, né, Breno? É. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo.